E o João Fonseca falou sobre Novak Djokovic, respondeu o Tony Nadal, falou também aí sobre a questão física, falou de uma série de coisas. A gente vai comentar um pouco aqui sobre essa entrevista coletiva do João Fonseca e os principais pontos. Hoje também começa a Copa Davis, o Brasil enfrenta o Canadá e a gente vai passar aqui os horários dos jogos e também a opção de transmissão para vocês. Pessoal, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Aqui, pessoal, algumas imagens do João Fonseca batendo bola essa semana. João Fonseca bem fisicamente, a gente vê que não está sentindo mais as dores. Ele falou, né, em entrevista aí que está 100%, não sente mais. E agora ele está fazendo os treinamentos, ele colocou que está treinando 2 vezes, 2 períodos. Está fazendo treinamentos e também simulando jogos ali no clube que ele está treinando lá na IES. E aí a gente pode ver, né, ele batendo forehand muito bem, não está sentindo mais a dor. Eu acho que essa é uma primeira grande notícia que a gente tem dessa entrevista coletiva que o João Fonseca fez. Então algumas imagens coloquei para vocês terem uma noção aí de como o João Fonseca está nesse momento. E aí, continuando, pessoal, o que mais que a gente pode falar dessa entrevista coletiva do João? Ele comentou que Buenos Aires vai ser a primeira defesa de título dele na carreira e ele vem, então, com um pouco de pressão, ele falou, mas é normal, ele vai enfrentar isso. Ele comentou que ranking para ele é consequência, que ele pensa grande, ele pensa em chegar em segunda semana de slam, chegar nas fases finais desses grandes torneios, jogar contra grandes jogadores. Então, para ele, os grandes objetivos é fazer os grandes jogos e chegar nos grandes finais, aí, nos momentos finais dos grandes torneios. Então, o ranking é consequência. E eu acho que ele sempre lidou muito bem com isso, né? A gente sabe que teve até um momento que ele entrou no top 100 e ele não sabia que tinha entrado no top 100 porque ele não estava acompanhando. E se ele conseguir entregar tudo isso que ele tem aí de expectativa, jogar os grandes jogos contra grandes jogadores, grandes torneios, chegar nos momentos finais, o ranking vai ser consequência, ele vai subir. Como foi nos últimos anos aí, né, da sua jovem carreira profissional. Ele subiu, chegou até a posição 24 do ranking, fazendo aí bons resultados. Então eu penso que realmente, eu acho que nesse momento ele não deve pensar tanto em ranking, até porque eu acho que o grande objetivo dele é ser número 1 do mundo, mas ele está longe disso ainda, né, em questão de distância de pontuação e também até chegar no Sinner Alcaraz. Está um pouquinho longe, então pensa nos resultados, pensa na evolução do tênis, e ali na frente isso pode se encurtar, tá? Pode se encurtar mais rápido do que a gente imagina. Então foi um dos pontos que ele colocou. Torneio do Rio Open, falou que é especial para ele, ele teve em todas as edições, ele teve lá para assistir, teve para jogar. Diz que ano passado sim, ele sentiu um pouco a pressão, mas esse ano ele já está mais, com a experiência, né? Ele tem essa experiência a favor dele, ele vai lidar melhor com essa situação. Colocou um pouco sobre isso, lembrando que ele caiu na primeira rodada ano passado do Rio Open. Acho que ele tem tudo para fazer um Rio Open bem melhor. Se ele não tivesse com essa questão aí, se ele tivesse jogado, né? Se ele tivesse jogado, na minha opinião, os torneios iniciais, ele viria para mim para vencer Buenos Aires e também vencer o Rio Open. Coloquei nos vídeos aqui essa semana no canal que Buenos Aires eu acho que agora ele tem como objetivo, até o Gui Teixeira falou, que é pegar o ritmo jogo a jogo, ver como que ele vai ser esse retorno de jogar. Ele falou que o Saibro exige mais, né? Ele prefere a quadradura, ele comentou um pouco sobre isso. Então tem tudo isso aí envolvido e eu acho sim que Buenos Aires tem que ser uma ponte para o Rio Open. Buenos Aires tem que ser usado aí para ele pegar esse ritmo, voltar a jogar bem, quem sabe vencer uns 2 jogos ali, seria excelente já. E aí vem para o Rio Open, aí Rio Open ele viria como uma boa condição de vencer. Lembrando que ele vai ser cabeça de chave agora em Buenos Aires e também cabeça de chave no Rio Open, tá? Pessoal, antes de continuar, dá aquele ace no like para fortalecer. Nosso canal não está crescendo mais, então conto com você para deixar o like, para ajudar a trazer mais pessoas. Se inscreva, a meta é 12 mil inscritos, está faltando menos de 100 inscritos aí, então olha, se você não é inscrito, confira. Muitas vezes o YouTube ele acaba retirando a inscrição. Clica em se inscrever, ajuda demais, hype o nosso conteúdo, ativa o sininho, isso fortalece demais. Se quiser apoiar também, qualquer valor ajuda demais, a nossa chave Pix está aqui na tela e também QR Code eu deixo durante o vídeo todo, beleza? E aí, pessoal, ele também foi perguntado sobre o Tony Nadal. O Tony Nadal fez uma declaração que eu vou ler para vocês, eu vou colocar o que o João respondeu aqui, eu acho interessante esse ponto aqui, tá? O Tony Nadal falou assim, abre aspas, hoje em dia eu não vejo ninguém, nem um Fonseca ou um Mensik que possa lutar com o Carlos em 1 ou 2 anos. Não conheço nenhum jovem de 18 ou 19 anos que esteja dando sinais claros de que possa ser o número 1 do mundo. Então foi isso que o Tony Nadal falou.
O João Fonseca, ele foi questionado sobre isso. E o que ele respondeu, né? Ele falou que se inspira nos grandes jogadores como o Alcaraz, o Sinner e o Djokovic, e afirmou que está trabalhando para isso, né? Que ele quer competir com eles em finais, em semifinais. E o João continuou falando assim, abre aspas, enfim, se o Tony Nadal diz, é o que eu estou trabalhando para chegar. O quanto antes melhor. Se ele diz em 2 anos, vamos ver. Achei legal esse vamos ver. Tipo, ele já deu uma cutucadinha. Cara, 2 anos é muito tempo, eu acho. Eu acho que 1 ano, bem plausível, né? Mais um ano aí pro João ter esse crescimento físico e se inserir de vez nesse meio aí dos grandes. Mas o Tony Nadal falou com certeza, né? Eu não colocaria certeza em nada, tá? Eu acho que isso é combustível, é gasolina pro João Fonseca buscar crescer ainda mais. Ele tá trabalhando, tá buscando essa evolução física, a gente comentou durante os vídeos da semana. Então acho que o João aí vai usar isso como combustível, tá? Espero que ele responda em quadro ali pro Tony Nadal, que sim, ele vai encurtar esse tempo aí, chegar para brigar com esses caras aí. Principalmente com o Alcaraz, que foi o que o Tony Nadal citou ali. O João ainda continuou, tá? Só tava esquecendo aqui, ó. Só o tempo dirá, não tem como prever o futuro. É o que eu posso dizer da minha parte, é que eu estou trabalhando para chegar lá. Então, legal essa consciência. É isso aí, não tem como prever o futuro. O João com certeza vai tentar encurtar isso daí. E eu tava sentindo um pouco falta do João Fonseca falar do Djokovic, né, com ênfase. Finalmente, o João foi lá e falou do Djokovic um pouco e abre aspas para ele, né? Djokovic é um ídolo, uma máquina, é impressionante o que esse cara faz. Tá ali com quase 39 anos, continuando no mais alto nível, dominando tanto tempo no esporte. Cara, finalmente, né, ele comenta um pouco sobre o Djoko e era interessante, eu acho interessante isso porque não é assim, para agradar A, B e C, que o Djoko, na minha opinião, é o jogador do Big Three mais aberto para o João Fonseca utilizar ele para o seu crescimento. O Djoko já demonstrou várias vezes que ele gosta dos jovens. A gente viu ele treinando com o Guto e ele falou várias vezes do João há muito tempo. Então eu acho sim que o Djoko tem essa abertura. O João falou, né, da parte mental, a gente comentou ali antes, que ele quer buscar essa evolução. Cara, quem melhor que o Djoko? Não precisa ser um treinador do João, mas um cara ali que pode ser uma espécie ali de pontualmente, né, dar alguns conselhos, estar junto com a equipe no futuro. Isso está em aberto, totalmente algo que eu coloco aqui que não tem nada certo, mas são possibilidades, a gente não pode descartar. O Djoko sempre deu demonstrações evidentes aí, claras, que ele está aberto a uma questão. Já falou que treinaria o João Fonseca, quem lembra dessa frase? Falou brincando numa entrevista, mas, cara, toda brincadeira tem fundo de verdade. Então, legal, acho que tem que ter essa aproximação. O Djokovic é o cara mais aberto desses três para o João poder agregar o jogo dele. A gente tem que pensar no crescimento do João. Seria muito interessante ele colar num cara desse como o Djokovic. O que vocês acham? Comentem aí um pouco sobre isso. Assim, pessoal, gostei demais da entrevista do João, tô otimista, acho que ele chega aí melhor para Buenos Aires. Eu vi os treinamentos, achei ele melhor fisicamente, evidente que o ritmo de jogo é outro, contra caras aí realmente que são muito difíceis, né, caras do top 100, então a gente vai ter que ver em quadra, mas é jogo a jogo. Gostei da entrevista, João Maduro dando a cara a tapa, falando ali muitas questões importantes, respondendo o Tony Nadal, falando do Djoko, falando de pressão, falando de evolução, de físico, então gostei demais, tá? Não vou colocar as imagens aqui porque eu não tenho direito, senão o canal pode sofrer algum tipo de ban, tá? Vocês me perdoem quanto a isso. E rapidamente, pessoal, hoje tem a Copa Davis, o Brasil enfrenta o Canadá. O primeiro jogo é às 21 horas, quem está transmitindo é a Casa TV, no YouTube, é de graça. Eles enfrentam, né? Então o primeiro jogo é o João Lucas Reis versus o Leon Drax. O segundo jogo é o Gustavo Eide versus o Diallo. E o terceiro jogo, Rafa Matos e Orlando Luz versus Leon Drax e o Harper. Esse terceiro jogo aqui vai ser só no dia 2, tá? Vai ser às 18 horas do sábado. Na sexta-feira, que é hoje, então 21 horas o primeiro jogo, na sequência o segundo, tá? E o terceiro jogo no sábado, 18 horas. Depois vem o João Lucas Reis, o Gabriel Diallo e se precisar também aí, né, dependendo se o confronto não for decidido, Gustavo Eide versus o Leon Drax, tá? Então, quem fizer 3 pontos aí garante, 3 vitórias garante a vitória no confronto. Então, hoje, 21 horas, tem Brasil em quadra contra o Canadá e a gente vai torcer demais. Pessoal, esse era o nosso vídeo. Meu muito obrigado que você tenha assistido. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.